Fala, meus lindos, tá piscando, tá gravando. Para você que não me conhece, eu me chamo Nick Mark. Para você que me conhece, eu também me chamo Nick Mark, beleza? Ai. Galerinha, no videozão de hoje falando sobre a revisão de 16 mil na minha Scrambler 400XC, tá? Falando um pouco sobre a revisão que foi feita ontem. Caramba, mas o vídeo é sobre a revisão. Por que você não trouxe o vídeo sobre a revisão? Porque eu esqueci. Ontem não foi um dia fácil, ontem foi um dia muito corrido mesmo. Então eu não consegui trazer para vocês o vídeo mostrando como é o processo de revisão. Mas eu vou fazer algo narrado. Tem gente que assiste jogo de futebol só escutando pela rádio. É a mesma coisa, que vocês ainda vão ter a paisagem, ó, ainda vão olhar a cidade, tá? Galerinha, eu vou explicar aqui para vocês. Vocês olharem aqui no odômetro, tá? Tá com 10.618 quilômetros rodados. Mas eu já fiz a revisão de 16 mil, antecipei a revisão de 16 mil. E eu vou explicar para vocês nesse vídeo o porquê de ter antecipado essa revisão, tá? Antes de falar sobre isso, galera, não esqueça de se inscrever. Passamos aí de 1.000 inscritos. Muito obrigado, de coração mesmo. E rapaz, curvona aí, ó. Muito obrigado de coração mesmo, tá? Por vocês terem me ajudado a chegar nos 1.000 inscritos e ter passado já dos 1.000 inscritos, né? Muito obrigado de coração mesmo. Nunca imaginei que chegaria em inscritos no YouTube. Mas graças a Deus e graças a vocês também, né? Porque se vocês não estiverem se inscrevendo, não estiverem assistindo, o YouTube não vai estar entregando, tá? Então muito obrigado de coração, galera. Que Deus abençoe a vida de vocês. Agora voltando ao vídeo, tá? Então se inscreva, comenta, fala o que vocês acharam, se você tem uma Scrambler 400XC, ou tem uma Scrambler 400, ou tem uma Speed 400, seja a 400 que você tiver, ou a moto que você tiver, tá? Já deixa aí nos comentários, deixa aí dúvidas, que eu vou estar respondendo todo mundo, tá? Mas muito obrigado, galera, de verdade, pelos 1.000. Agora voltando para o vídeo, vamos lá, vou explicar aqui para vocês o porquê de eu ter adiantado a revisão. Vou explicar o porquê de ter adiantado a revisão. Vou explicar tudo. Galerinha, para você que não sabe, eu tenho essa moto aqui em cerca de, acho que 4 a 6 meses que eu tô com essa moto aqui, ou até mais, talvez, não sei. Acho que eu peguei, não, mais, tem mais. Eu peguei ela, em janeiro. Peguei ela em janeiro, a gente tá aqui no mês 7. Deixa eu ver, estamos no mês 7, perfeito, vamos pro mês 8. Fazia aí 8 meses que eu tô com a moto, caramba, passa rápido, né? Então já faz um tempo que eu tô com a moto. Eu uso ela pro dia a dia, ó. Agora são exatamente 7 horas da manhã de um feriado e eu tô usando ela para o trabalho, tá? Tô indo ali dar uma aula. Então é uma moto que eu uso pro dia a dia. É uma moto que eu tenho o hábito de usar diariamente. E vou dar uma paradinha ali, nem que eu me atrase um pouco, mas só para mostrar para vocês, para entender o porquê que eu fiz a troca de óleo. Galera, a minha ideia inicial, eu fui lá na Drive porque a moto estava apresentando um leve vazamento. Aí tu pode dizer, o quê? Essa moto 0 km com leve vazamento? Ah, não, vou comprar Honda. Não, galerinha, calma, vamos entender. Vamos também entender a parte da loja, vamos entender tudo, tá? Galera, por mais que vocês tenham uma moto 0 km usada, seja o que for, seja a moto que for,
No que você puder olhar, olhe, galera. Dê uma paradinha, tiver estacionado em casa, dá uma olhadinha. Ah, foi pegar no trabalho para ir para casa, deu um 360 na moto, dê uma olhadinha na moto, tá? Seja a moto que for, sempre dá uma olhadinha. O que me faz, galera, escolher a marca que eu vou ficar, que eu vou adquirir, até porque eu não sou patrocinado pela Trife, não tenho vínculo de certa forma nenhum com eles. Mas o que me faz gostar das motos, o que me faz querer ficar na marca e seja o que for, é porque as motos, galera, quando apresenta qualquer coisa, tu pode ir lá que eles resolvem, tá? A minha moto, essa semana, eu tava observando, dei um 360 na moto, né? E vi que aqui, ó, essa tampa aqui tava com vazamento leve de óleo. Ó, dá até pra ver que ainda tem um pouquinho, tá? Que ela não foi lavada ainda. Mas aqui, ó, tava com leve vazamento de óleo nessa tampa, ó. Até aqui, ó. Até aqui em cima, tá? Leve vazamento de óleo. Será que aqui tá também? Se for, vou lá. Tava com leve vazamento de óleo. Então, eu andando em casa, eu dei um 360 na moto, identifiquei esse vazamento. Rapidamente, fui lá conversar com os mecânicos lá da Trife. Falei pra eles, ó, tá com esse vazamento e tal. E aí eles, olha, a gente consegue passar uma cola que a Trife mandou e faz a vedação. Beleza? A gente faz a vedação. Só que aí tu vai ter que comprar o óleo. Aí eu teria que comprar, se eu não me engano, 2 litros de óleo. Aí eu lembrei que a revisão, a primeira, que é a revisão de 1.000, e a segunda revisão, que é a de 16.000, é R$100. Aí eu pensei, cara, então bora fazer o seguinte, como eu já rodei aí quase 11.000 km na moto, porque a gente não antecipa essa revisão de 16, até porque, sendo bem sincero com vocês, se vocês derem uma estudada, derem uma olhada principalmente com essa história de mudança de combustível, tá? O indicado tá sendo antecipar um pouco mais as revisões das motos. É o indicado, não é que você deva fazer, não é... Entendeu? Eu tô falando o que eu pesquisei e o que eu estava vendo. Então o indicado está sendo antecipar as revisões das motos. Por quê? Porque quando você antecipa, você vai ver o que realmente está acontecendo com a sua moto, com essa mudança drástica, tá? Na porcentagem do álcool na moto. Parece que vai ser vedado, mas vetado, parece que vai ser vetado, porém nunca se sabe, né? A gente já viu aí que pensaram uma vez, talvez pode ser arquivado e não voltar mais, porém a gente já viu aí a intenção deles, né? Que não tá nem pro povo. Então, e principalmente com o uso, eu uso essa moto, geralmente a galera aí faz que comprar moto, digamos, de marca premium, faz revisão anual, não é revisão com a quantidade de quilômetros batidos, mas sim anuais. Já no meu caso, como eu uso bastante, eu optei em fazer a revisão logo com 10.000. Na verdade eu ia fazer com 11, porém aconteceu isso, que eu queria fazer com média de 10.000 diferença, né? Porque tem a revisão de 1.000, então com mais 10 fica 11. Então eu ia fazer a revisão de 11 e em 11.000 a de 16, que eu queria antecipar para ver como, para trocar o filtro, para trocar o óleo, entendeu? Porque aí só iria ser trocado o óleo se eu fosse fazer do jeito que eles estavam querendo. Só ia trocar o óleo. Os meu boné ia caindo, vai caindo. Ó, caramba, meu boné é novinho, cara. Então, ia ser trocado só o óleo. Porém, eu queria que desse uma
revisada mesmo na moto, porque se você não me segue, não acompanha o canal, eu fiz algumas trilhas com a moto. Fiz acho que 3 trilhas com a moto, mesmo de jogar na areia e tal, entendeu? Na areia fina, que as pessoas às vezes têm muito receio. Então eu quis até pra ver como tava o motor. Porque se você faz trilha, sabe, né, que... Se você nunca fez, na verdade, quem faz trilha sabe. Mas pra quem nunca fez, tem muitos momentos que tu fica cortando de giramoto, né, quando tu tá andando no areal. Então, força o motor, né, força o motor. Então eu quis fazer pra ver como tava até a queima do óleo. Porque quando eu andei muito em marcha baixa, né, marcha baixa, então queima mais. Então, pô, fiz 3 trilhas, possivelmente estava bem queimado. Quando a gente fez a retirada do óleo, saiu saudável de certa forma, né? Não saiu do jeito que colocou, lógico, né? A gente está falando aí de 10 mil, mas também não saiu do jeito que eu imaginei, que ia sair mesmo só o barro, né? Saiu tranquilo como normalmente sai de uma moto. Isso me surpreendeu, porque muitas pessoas têm um receio de comprar essa moto por conta dessa troca de óleo, de achar que é muito distante. Mas é que tá, é critério de vocês podem antecipar as revisões, não, sem problema algum, que foi o que eu optei fazer. Então eu fiz essa revisão justamente para identificar, para completar o óleo, porque o óleo baixou muito por conta desse vazamento, por mais leve que fosse, mas já estava vazando um certo tempo e eu não percebia. Por isso eu estou falando para vocês a importância de sempre dar um 360. Eu estou falando isso para mim também, né? Não sou índio, mas para mim também. Então eu dei um 360 na moto, parei para olhar, ver como estava o desgaste das pastilhas de freio, ver se havia algum vazamento. Identifiquei e fui logo lá. Lá eles tinham um restinho de óleo, botaram só para segurar 2 dias, 3 dias, para eu voltar lá e fazer a revisão, que foi o que eu optei. Nessa, o que foi feito na revisão? Galera, como eu estava com pressa e eu sempre estou por lá, então eu não me preocupei em fazer uma revisão muito detalhada. Porém, é critério de vocês. Nick Mark, o que eu faço desde quando eu já tive carro? Não me adaptei, pelo meu uso, pelo meu trabalho, não me adaptei ao carro. Porém, quando eu adquiri o carro, qualquer serviço que eu fosse fazer, eu ficava até o final. Eu chegava, aí o cara, olha, tu vai ter que deixar o carro aqui e pegar no final do dia ou amanhã. Aí eu, não, bora fazer o seguinte, eu vou cancelar todas as minhas aulas e vou passar o dia aqui com vocês. Aí eles ficavam putos de raiva. Porém, era o que dava certo, que eu olhava que a peça era trocada, era testada, via que realmente foi feito um serviço de qualidade. Aí ok, nunca gostei de deixar serviço lá e cair fora. Meus pais tiveram agora um episódio aí no carro deles, justamente assim. Eles foram levar o carro para ajeitar, cancelaram o dia do jeito que eu fazia. Porém, levaram em uns mecânicos de má fé, né? Uns caras assim, safados, né? Rapaz, eles simplesmente, a gente fecha pro almoço. Fecharam as portas. Nessa agora recente, meus pais foram fazer um serviço no carro, viram que eles colocaram uma peça velha no lugar da nova que eles compraram, da melhor marca do mercado, para colocar no carro. E o cara simplesmente ficou com a peça, pois ele tinha o mesmo carro que os meus pais, e colocou a velha dele. Por isso eu gosto de ficar observando. Não que na concessionária pode acontecer isso, depende da marca. Tem marcas aí que eu já ouvi relatos que fazem isso. Porém, na Trife eu fico lá, não por receio, mas para ver que o serviço vai ser feito mais rápido. Eles me chamam, me mostram algumas coisas, entende? Então eu optei em ficar assistindo a substituição. Foi feito a limpeza, foi feito alguns detalhezinhos
E o que que ele fez para solucionar o problema do vazamento? Ele tirou essa tampa, mostrou que a junta tava de boa, o que precisava era cola. A cola que foi aplicada já não estava legal. Então ele foi e fez a substituição, no caso ele colocou, eita peixe, olha ó, vídeo cacetadas, tá, o controle de tração desligado. Aí a moto dá uma travadinha, identifica a mudança de terreno, né? Aí por segurança ele dá essas travadinhas. Ainda bem que eu treino perna. Então galerinha, ele vedou e com isso parou o vazamento. Foi feita a troca de óleo, foi feita a troca de filtro, foi analisado outras peças, desgastes, e esse foi o resultado, tá? Então a moto agora tá 100%. Tava com pouco óleo, saiu pouco, tipo, saiu coisa menos de 1 litro. Bem menos, tipo 500 ml. Enfim galera, esse é o vídeo que eu quis trazer para vocês. Espero que vocês tenham curtido. É um vídeo de forma bem breve. Eu quis fazer um vídeo sem cortes, um videozão direto, tá? Espero que vocês tenham curtido. Deixa seu like, tá? Fiquem com Deus sempre. Obrigado por tudo e fui!